Então eu vou tratar de questões muito básicas, como o que são esses manuscritos, porque são o que é um manuscrito, ou a família bizantina, alexandrina, quais são os Novos Testamentos, textos gregos que hoje são utilizados para a tradução do Novo Testamento, mostrando que o texto Receptus, ele foi utilizado por Almeida para a tradução à língua portuguesa, é o texto da Almeida Corrigida Fiel, da King James 1611, a base de tradução. A Almeida Revista Corrigida, a maior parte do Novo Testamento, mais de 90%, está fundamentada aqui. E tem uma coisa na Almeida Revista Corrigida que eu trato no livro, é que ela sofreu ao longo das edições no Brasil influências desse texto aqui. Então, a Almeida Revista Corrigida Fizeram uma mistura. tornou-se um texto híbrido, Mescla. uma mescla. Agora, as inserções desse texto na tradução da Almeida Revista Corrigida é muito pequena em relação ao que a Almeida Corrigida ainda detém desse texto grego aqui do texto Receptus. E eu trato isso dos apêndices. Tem dois textos, dois manuscritos. O nome deles é o Sinaíticos O códice, dois códices manuscritos. O Sinaítico e o Vaticano. Esses dois estão São desse lado de alexandrinos, cá. estão do lado de cá. São o Códice Vaticano, ele já era conhecido desde a época de Erasmo de Roterdã, porque diz a história que ele fez uma consulta aos prefeitos da Biblioteca do Vaticano, enquanto produzia o seu Novo Testamento grego, o seu texto. Então, na época de Erasmo, já se tinha conhecimento que existia esse Códice Vaticano, mas ninguém dava importância para ele. É um códice que, salvo engano, o registro dele na Biblioteca do Vaticano data de 1475, mas a origem dele é incerta. Não se sabe como ele chegou lá. Tem histórias, mas nada que se comprova. O outro, o Código Sinaítico, ele foi descoberto em 1844 por um pesquisador chamado Constantin von Tischendorf, num mosteiro na cadeia dos Montes Sinai, mosteiro de Santa Catarina. Estava jogado lá, alguns usam a expressão de que, inclusive, estava tipo num cesto de lixo. Uma pergunta que, claro, dentre outras, se faz é como esses dois, o que esses dois códigos têm em comum? A origem, se enquadra na tradição alexandrina, egípcia, eles trazem omissões por estarem na mesma região geográfica e datarem quase que do mesmo período, ou seja, século IV. Então eles se aproximam em alguns momentos, principalmente em algumas omissões substanciais, como a omissão da perícope da mulher adúltera. São 12 versículos, João 7:53 a 8:11, e a omissão do final de Marcos, do versículo 9 ao 20, também 12 versículos e outras. Então, eles se aproximam nessas omissões. Mas o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico, que principalmente não apenas está na base desse texto novo aqui, crítico, eclético, e eu chamo de ecumênico também, e só nos evangelhos o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico divergem mais de 3.000 vezes. Só nos evangelhos. Diferenças textuais de palavras, omissões ou acréscimos. Então é esse texto... Tem a ver com aquela lista que o senhor falou no início? Tem. Então, é esse texto que, apenas com base na antiguidade, é chamado por grande parte da erudição como os melhores manuscritos. Se os melhores divergem entre si mais de 3.000 vezes só nos evangelhos, e os piores? Então, precisou-se fazer um malabarismo metodológico para dar validade e credibilidade a esses dois e outros mais poucos códices alexandrinos, por serem mais antigos. E o que dá no final é o seguinte: os problemas que esses manuscritos alexandrinos trazem são reproduzidos aqui, nesse texto grego, que aparecem nas nossas versões modernas. E em uma fração pequena, mas relevante,
onde esses dois manuscritos, esses dois textos gregos divergem em função da sua base manuscritológica, vai refletir nas versões. É por isso que a Almeida Revista Corrigida diverge em algumas passagens da Nova Almeida Atualizada. Porque o Novo Testamento são baseados em textos gregos diferentes, que são baseados em manuscritos de tradições e famílias diferentes. Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta curiosa em relação às duas versões que nós temos aqui, né? Que é exatamente as duas Objeto siglas. de pesquisa. Exato. Porque, o senhor disse, de um lado a gente tem a Almeida Revista Corrigida, a Corrigida Fiel King James, e a King 1611. James. Pronto. De um lado tem essas três, como exemplo, né? E aí tem um agora recente, cujo texto foi publicado, mas com a proposta de Bíblia de Estudo também, que é a LTT, é a tradução literal do texto tradicional. É mais recente. Pronto. Também estaria dentro desse viés mais tradicional, sim, bizantino, etc. E do outro lado a gente tem a ARA, Almeida Revista Atualizada, A Nova Almeida Atualizada, a NAA, que é a última versão, da a última ARA. edição da ARA. Aí tem a NVI, Nova Versão Internacional, NVT, Nova Versão Transformadora, NTLH, Nova Tradução na Linguagem de hoje. Todas as novas. Pronto, então a gente tem um grupo de um lado, dois grupos e de um lado algumas, do outro lado algumas. Por que o estudo comparativo entre essas duas específicas, a ARC e NAA? Eu fiz um estudo comparativo entre a ARC e a NA, a ARC, porque são as duas versões dentro do contexto das Assembleias de Deus que são indicadas pela Convenção Geral como recomendadas para o uso litúrgico, para leituras e estudos pessoais. Então, em 1985, numa Assembleia Geral em Brasília, salvo engano foi em Brasília, a Almeida Revista Corrigida, numa sessão convencional, foi aprovada a ser a nossa versão oficial. Por quê? Porque já na década de 80 se queria introduzir, através das lições bíblicas, a versão atualizada. E tantos os nossos obreiros como o nosso público rejeitou. E olha que coisa interessante, hoje o discurso é que as versões modernas trazem uma linguagem mais fácil, mais acessível. Mas na década de 80 já trazia. Mas mesmo assim, o nosso público, que é tido como mais simples e que alguns não teve tanto acesso à educação, inclusive alguns pastores, eles não. Queremos ficar com a linguagem mais difícil. Queremos ficar com a corrigida, não importa a linguagem, porque eles identificaram algumas dificuldades na versão atualizada. Então, em assembleia, se decidiu. Toda a escritura é divinamente inspirada. Essa parte de inspiração. Mas no caso da confiabilidade, é o índice de fidelidade das cópias. Isso. Né? E aí, o argumento que a apologética contemporânea usa contra uma certa crítica que seria assim, por que eu devo confiar nessa Bíblia, já que ela é uma cópia da cópia da cópia da cópia? E aí por diante. Por que eu devo confiar? Qual a garantia que eu tenho de que esse texto que eu estou em mãos foi o texto que foi produzido?